Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Esse é mais um material da nossa playlist NR26, Sinalização. Hoje iremos discorrer sobre sinalização de trânsito na empresa. Esse é o nosso episódio de número 7. Pessoal, observe que no tocante sinalização dentro da empresa, né, a sinalização de trânsito dentro da empresa, a gente tem que observar o quão importante é esse tipo de sinalização. É uma sinalização que tem que ser respeitada igual se fosse no trânsito na rua. A sinalização de dentro da empresa, por exemplo aqui, ó, permitido aqui velocidade máxima 30 quilômetros por hora. Então, essa sinalização tem que ser respeitada tal qual fosse fora das instalações da empresa. Ou seja, se eu ando nessa via aqui de 30 a 40, eu posso ser penalizado administrativamente. No caso de um atropelamento de uma pessoa, eu posso ser penalizado de acordo com o CTB, bem como administrativamente, de acordo com os parâmetros daquela empresa. Então, a sinalização ela tem que ser respeitada não só fora das instalações da empresa onde eu trabalho, bem como no interior da mesma. Administrar o funcionamento de uma empresa seguindo todas as suas particularidades é um processo necessário. E dentro dessas especificações é preciso dar a devida importância à implementação das sinalizações no ambiente de trabalho. Observe que aqui o texto ele já está falando de uma situação no tocante à parte administrativa, no tocante à parte dos investidores daquela empresa, do dono daquela empresa. Ele tem que investir em sinalização, porque da mesma forma, se eu ando em uma velocidade a 40, 50 por hora em uma via dessa aqui, por exemplo, dentro de uma grande empresa, e não tem sinalização nenhuma e eu atropelo alguém, eu vou ser penalizado de acordo com o que rege a norma e a lei, bem como posso ser penalizado também, a empresa no caso, por não ter feito a devida sinalização. Olha só, eu tenho aqui uma faixa dupla, eu tenho aqui uma placa indicando a velocidade máxima permitida, ali na frente eu tenho uma placa aqui no poste falando que eu tenho travessia de pessoas, e logo à frente eu tenho ali a faixa de pedestre, observe. Então eu tenho que andar no máximo aqui a 30 km, e a empresa tem que se preocupar com essa sinalização dentro de suas instalações. No caso aí, quem é a empresa? O proprietário desta, os organizadores, o setor responsável. Observe aqui embaixo também eu tenho sinalização, aqui muito bem sinalizado, é dessa forma. Sinalização de trânsito. A sinalização de segurança é obrigatória em todas as empresas que admitam empregados como trabalhadores. Observe, não é uma opção que aquela determinada empresa tem de sinalizar ou não. Ela é obrigada a fazer os parâmetros de sinalização de trânsito, bem como as sinalizações de advertência, de perigo, que a gente vai estar discorrendo aqui ao longo desse material. Isso significa dizer que não importa o tamanho da empresa ou quantidade de trabalhadores, todas são obrigadas a sinalizar, fazer sinalização de trânsito de acordo ali o tamanho que foi presa, né? Tem empresa que é pequena que não tem necessidade, não existe necessidade, mas tem outras de médio e grande porte que existe a necessidade e essa sim é obrigada a sinalizar. O que é sinalização de segurança? Observe aqui essas imagens, eu tirei umas fotos aqui da empresa onde eu trabalho. Observe aqui, ó, eu tenho uma sinalização, peguei algumas fotos aqui para mostrar, né, dar o exemplo de sinalização. A sinalização de segurança é um conjunto de estímulos visuais e sonoros que serve para informar e orientar os indivíduos dentro da empresa sobre a melhor forma de agir perante uma situação desconhecida. Então, a sinalização, ela me dá uma informação, ou como é que eu devo agir diante daquilo dali. Aqui, no caso, essa sinalização ao lado, ela simplesmente representa a forma, né? Eu tenho aqui, olha só, o guarda-corpo, vamos dizer assim, tem um corrimão da escada, observe que a escada é sinalizada, tá vendo? Observe que o corrimão é sinalizado, observe que eu tenho aqui algumas barreiras, né? Próximo a essa mesma escada, olha só, eu tenho aqui porque eu tenho caminhões, observe, que estacionam em cada setor aqui. Eu tenho várias empresas aqui dentro desse local. E aqui tem um caminhão, por exemplo, que vai descarregar
nessa parte aqui, nessa empresa aqui. Então, para que não ocorra que um caminhão desse, depois que esvaziou ou que ele estacionar aqui, já tem essas barreiras mostrando que eu não posso estacionar veículo próximo à escada, né, que é o acesso de entrada e saída da plataforma. Pessoal, eu também tenho esse tipo de sinalização, também dentro da empresa que eu trabalho. Essas fotos eu mesmo que tirei. Então eu tenho sinalizações aqui, por exemplo, de coleta seletiva, que não é de trânsito, mas é uma demonstração aí também de sinalização. Observe aqui também eu tenho o hidrante, né? H9, hidrante 9, tá vendo aí? Eu tenho aqui o hidrante, aqui embaixo, e aqui eu tenho uma mangueira. E observe a tubulação toda em vermelho, significando que é uma sinalização para material contra incêndio. Observe aqui, sinalização de perigo. O que seria isso? Essa placa aí, galera, ela está indicando, por exemplo, alta tensão, risco de morte, radioatividade. O pictograma, que é essa plaquinha aqui, o pictograma, será em negro, né, sobre o fundo amarelo, margem negra e também de forma triangular, conforme você vê nesses exemplos aí. Aqui eu tenho a sinalização de emergência, você tem o pictograma branco sobre o fundo verde e de forma retangular ou quadrada, conforme segue na imagem. Aqui também você tem a sinalização de proibição, proibição de fumar, de proibição de trânsito de empilhadeiras, proibição de trânsito de pedestre, dentre outros. Você tem ali os dísticos com fundo vermelho e forma retangular, bem como sinalização de obrigação de uso de EPIs, por exemplo. Então você vai ter ali o pictograma branco sobre o fundo azul e de forma circular, conforme segue na imagem aí. Pessoal, observe que esse material é um material bastante elucidativo. É mais uma preocupação do grupo SegVita para trazer informações de qualidade para vocês e bem simplificada, sem arrodeios. Aqui você tem a sinalização de incêndio, placas indicadoras de extintores, hidrantes, corta-fogo, conforme eu falei na estante, né? Aí a sinalização em vermelho, você tem um pictograma branco sobre o fundo vermelho de forma retangular ou quadrada, conforme segue na imagem. Sinalização de obstáculos e locais perigosos. Observe, galera, essas faixas aí, o quão elas são importantes. Faixas que assinalam o risco de choque contra obstáculos e de queda de objetos ou de pessoas, efetuada por intermédio de faixas de cor vermelho e branco ou amarelo e negro, alternadas com superfícies sensivelmente iguais e uma inclinação a cerca de 45 graus, conforme você vê aqui nas imagens. Essas faixas devem circundar a totalidade do obstáculo ou local de perigo. Por exemplo, se eu tenho um buraco lá, eu tenho que sinalizar aquele buraco num raio de 360 graus. Não posso deixar abertura. E geralmente eu utilizo essas faixas combinado também com placas informativas. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse é o material oferecido pela SegVita Cursos e Treinamentos. Esse é o nosso contato aí. Você tem o telefone, o WhatsApp, bem como o e-mail. Na nossa próxima videoaula, no nosso episódio de número 8, estaremos discorrendo sobre sinalização sonoro-visual. Eu vou ficando por aqui. SegVita, segurança, vida e trabalho.